tarde, bem-vindos a mais um Falar Informal. Desta vez o mesmo tema que o programa anterior, mas com novos intervenientes. Os jovens têm tido cada vez mais um papel importante na política portuguesa e agora, mais do que nunca, é preciso perceber os moldes, as percepções e como é que a juventude se pode envolver mais na política. Para discutir este tema, em painel temos Mariana Nóbrega, do projeto 230, da democracia nas escolas, Hélder Verdade Fontes, representante do Partido Livre, também Hugo Gonçalves, presidente da Comissão Política Distrital do Porto da Juventude Popular, e Vasco Granja, representante da Iniciativa Liberal, aqui os jovens representados por partidos e também antipartidários, como é o caso da Mariana. Obrigada a todos por terem aceito o convite de estarem aqui hoje e vamos falar precisamente de política. E poderíamos começar pela questão do interesse dos jovens, que foi assim que começamos o programa anterior. Mas dado ao que tem acontecido no país do governo, destes últimos dias da governação, pergunto qual é a visão de cada um desta instabilidade política e se isto é preocupante para os jovens e deve alertar para os jovens cada vez mais estarem informados relativamente à política. Posso começar aqui pelo Hugo? Ora, muito bom dia. Começo, obviamente, por agradecer o convite da MITV, também cumprimentar os meus colegas de painel. Relativamente a esse tema, parece-me que é um tema bastante importante, não só pelo impacto que este tipo de situações têm no país, mas também pelo impacto que tem na credibilidade da classe política, chamemos-lhe assim, quer nos jovens, quer na sociedade em geral. Sem dúvida que este tipo de casos não abonam em nada a essa visão que as pessoas têm dos políticos, se bem que, atenção, até provas em contrário, todos são inocentes, embora terão algum fundamento, tendo em conta que estamos a falar de altos cargos do nosso governo que estão a apresentar demissões e vamos ver também no que é que desenrola durante o dia de hoje, depois às 3 da tarde, as declarações de Marcelo relativamente ao futuro do nosso país. Sem dúvida que este tipo de situações acaba por trazer aquela velha máxima que está sempre na boca dos portugueses, de que os políticos são corruptos, são tudo o que há de mau que possa existir, quando na realidade, pelo menos da minha visão da política é neste sentido, a política não deixa de ser uma espécie de voluntariado para a vasta maioria de nós. Da mesma maneira que há quem goste de fazer o seu voluntariado, seja com o seu grupo paroquial, seja participando nas iniciativas do Banco Alimentar, seja trabalhando com algum canil ou alguma instituição desse género. Há variadíssimas associações que as pessoas gostam de investir o seu tempo porque veem que causam algum impacto na sociedade dessa forma e deixam também a sua marca e a sua ajuda. E a política também é muito isso. Obviamente que, puxando a brasa à nossa sardinha, eu diria que o impacto que a política tem na vida de todos nós leva a que a política se torne uma espécie de um voluntariado de próximo nível, tendo em conta a sua relevância, não reduzindo a relevância de todos os outros exemplos que dei. Mas é muito importante os jovens participarem na política, é muito importante os jovens terem uma voz ativa na política, até porque acho que neste painel estão aqui bem representados bastantes jovens de diferentes quadrantes e até fora de quadrantes que têm essa preocupação e sem dúvida que temos que fazer um esforço para que os jovens também participem cada vez mais, de forma mais ativa, de forma partidária ou não, mas que estejam interessados naquilo que é o seu futuro, o futuro do país e das próximas gerações também aí venham. Vou passar aqui a palavra ao Hélder. Que visão é que tem desta instabilidade política que estamos a viver nos dias de hoje? Bom, é com alguma preocupação que vejo o que está passando no país nestes últimos dias. Creio que este tipo de casos não abona nada a favor da classe dita política.
O facto também de estamos no meio de uma discussão de um orçamento de Estado também não ajuda nada, apesar de sabermos que com a maioria absoluta o orçamento de Estado estaria logo à partida aprovado. Creio que é um fator extra à instabilidade e que não vai ajudar o desenvolvimento do país para os próximos anos, que é crucial para os jovens, mas para todos nós. Eu concordo com algumas ilações que o colega aqui referiu. Creio que isto pode afastar mais os jovens. Discordo na questão de afastar mais os jovens na política. Creio que afasta os jovens da política partidária. E podemos mais à frente falar sobre essa distinção, que creio que é essencial e é uma coisa que me irrita muito ouvir quando se diz que os jovens estão afastados da política. Creio que temos que aguardar pelas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, apesar do cenário mais provável ser efetivamente a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições. Mas, mais uma vez, este clima de instabilidade não ajuda nada, mas também, simultaneamente, não ajuda as questões de uma certa judicialização do sistema político, ou seja, obviamente que toda a gente é inocente até prova em contrário, tem sempre haver uma condenação. Contudo, não podemos esperar que um dos mais altos magistrados da política portuguesa tenha suspeitas, não digo fortes, mas suspeitas muito graves e, claro, isso não pode passar incólume. Contudo, também não podemos passar do 8 ao 80 e acreditar que por qualquer suspeição mínima que exista, ter que levar logo a uma demissão, porque isso só por si gera instabilidade e impede que as pessoas possam desempenhar o seu trabalho e os seus papéis de forma correta. Mariana, estar aqui a representar uma associação antipartidária, qual é a tua visão do governo e daquilo que estamos a ver nestes últimos dias de governação? Então, eu falando um bocadinho por parte dos jovens e por parte do papel dos jovens na política e na sociedade civil, eu acredito que a instabilidade política que se gerou, principalmente a partir do dia 7 de novembro, pronto, como todos nós sabemos, tem vindo a provocar uma descredibilização da parte dos deputados, dos nossos governantes, e isso é algo que eu acho que puxa um bocado mais os jovens para as temáticas da política, porque o que nós vemos na televisão e nos artigos que lemos faz-nos também, de certo ponto, ficar um bocadinho mais preocupados com o estado do nosso país, e esta instabilidade claramente é algo negativo e que vai trazer muitos problemas que provavelmente a partir de hoje vamos conhecer então quais são as nossas soluções, mas acho que isso de certo modo gera uma preocupação nos jovens, o que também é importante para que estejam mais interessados. Portanto, acredito que esta instabilidade vai ser então resolvida em breve, mas que os jovens não estão apagados e querem realmente saber do país e com estas notícias que nos preocupam também a nós e aos jovens também que ainda não são eleitores, vão fazer com que haja uma maior preocupação, uma preocupação crescente destes em encontrar soluções e também contribuir para uma solução para o país. Obrigada, Mariana, pela tua visão aqui. Vasco, então, isto deve preocupar os jovens? Deve, bastante. Nós jovens, pelo menos eu falo por mim, por quem me rodeio, já estamos bastante preocupados com o nosso futuro, especialmente com o nosso futuro em Portugal. E esta instabilidade política que estamos agora a viver e que temos vivido nos últimos anos, apesar de haver uma maioria absoluta e uma geringonça, não tem havido qualquer estabilidade política, só nos faz preocupar ainda mais com o nosso futuro. Desculpa. Queria pegar só num ponto que o Helder falou, que é sobre a parte de um processo judicial não obrigar, não é obrigatoriamente uma assunção de culpa, claro que não, mas nós não podemos também olhar para esta demissão só como uma suspeita de que António Costa está envolvido ou talvez esteja envolvido. António Costa já está até ao pescoço com casos e casinhos, e se não for ele, são os braços direitos e os braços esquerdos e as pernas. Portanto, não foi só a narrativa que anda a ser muito passada nos últimos dias, o parágrafo do Ministério Público fez com que o António Costa se mentisse, e leva também a um ponto que aqui o colega também falou, que é do respeito e da degradação da classe política. Para além da degradação da classe política, o que este governo fez foi a degradação das instituições públicas. E isso é que está cada vez pior. Nós ouvimos o próprio governo a falar agora da degradação do pior mês do SNS, e nós temos aqui 583 mil
utentes em lista de espera para consultas e 235 mil em lista de espera para cirurgias. Estamos com a maior carga fiscal de sempre. Estamos com a maior dívida pública de sempre. Temos 42,5% de portugueses em risco de pobreza. Tudo bem que não é uma assunção de culpa de todo, e é inocente até prova do contrário sempre, mas precisamos também de começar a ter um bocadinho de noções que é preciso preservar o respeito pelas instituições públicas. E quanto aos jovens, é bastante preocupante e cada vez vemos o nosso futuro a ficar menos risonho e mais sombrio. Agora vou repescar aqui a pergunta que começamos no programa anterior, que é, de um modo geral, se vocês acham que os jovens têm interesse na política, e se não têm, quais é que são essas razões para não existir esse interesse, Hugo? Bem, eu considero que os jovens acabam por, e vai muito de encontro àquilo que já foi dito aqui hoje e também no episódio anterior, que os jovens não têm tanto interesse pela vida política, não têm tanto interesse pela política em si, mas sim a questão das causas. Vivemos, e isto é uma leitura minha, numa sociedade em que os jovens têm interesse e captam mais informação que seja passada em vídeos curtos, mensagens curtas. Se calhar um vídeo que tenha 3 ou 4 minutos, entretanto, a meio, já perdeu o interesse. As pessoas já não têm tanto interesse nesse assunto que está em discussão. E isto causa um problema muito grave. O problema é que a política não é uma coisa simples. Os assuntos não é suposto terem uma resposta simples. E não tendo uma resposta simples, os partidos políticos, ou os intervenientes políticos, vamos chamar assim, sejam de que natureza forem, têm uma escolha a fazer, que é, das duas uma, ou tentam simplificar, e por vezes em demasia, a mensagem que pretendem transmitir, ou então arriscam, fazem conteúdo de qualidade, falando nos tópicos de forma extensiva o suficiente, e acabam por correr o risco de a mensagem não passar por completo. Bem, a questão dos jovens serem muito presos a questões de causa, portanto, questões ambientais, questões culturais, aqui ou ali alguns tópicos mais específicos. Bem, eu não vejo assim grandes movimentos de jovens, por exemplo, preocupados com temas ligados, por exemplo, à economia, e que são tão fundamentais para o funcionamento do nosso país. Não tenho conhecimento de nenhuma associação de jovens, tirando possivelmente alguma associação académica que fale sobre esses assuntos, preocupados com um tema tão fulcral como esse, e acaba por bater na questão que eu estava a falar. A política não é simples, a política não é um assunto que deva ser simplificado, e depois a fatura começamos nós a ver qual é que é, porque efetivamente temos políticos políticos e partidos com mensagens que efetivamente procuram esse caminho mais simples, esse caminho mais apetecível, e acabamos depois por ter grandes representações parlamentares, obviamente, de partidos mais novos, e obviamente não estarei a falar da Iniciativa Liberal nem do LIVRE, que ganham um peso nessa sua tentativa simplista de falar sobre os temas, que fica no ouvido, usam grandes chavões apetecíveis e que também contribuem muito para essa degradação que estávamos a falar há pouco, a responsabilidade do Partido Socialista, mas neste caso falo de partidos mais extremistas, como por exemplo o Partido Chega. Vasco, a questão dos jovens, se eles se interessam pela política ou não, a Iniciativa Liberal tem muita facilidade de chegar aos jovens por meio das redes sociais. Qual é a tua visão relativamente a isto? Bem, nós somos, na Iniciativa Liberal, foi em 2020, no ano passado, em 2022,
o partido mais votado, o terceiro partido mais votado, peço desculpa, entre os jovens. Por isso, para além dos partidos habituais, do PS e do PSD, a Iniciativa Liberal aparece em terceiro. E o LIVRE também tem muito boa captação dos jovens. Bem, neste caso, na minha opinião, os jovens claramente são interessados por política, não há qualquer dúvida. Também muito através das causas, mas há um estudo muito interessante feito pela Universidade Católica a pedido do Conselho Nacional da Juventude, onde cerca de 90% dos jovens inquiridos já votaram em eleições. Há claramente uma queda drástica na parte das europeias, onde é menos de 50%, mas em autárquicas, presidenciais e legislativas já roçam tudo acima dos 80%. É mais a parte partidária que cada vez mais afasta os jovens. E isto para mim tem várias razões. Os partidos estão, especialmente aqueles mais antigos, estão habituados desde sempre a falar para um setor que é o setor que os elege. E os jovens nunca foram nesse setor. Nós vivemos num país extremamente envelhecido, por isso nunca serão os jovens que vão fazer pender umas eleições, até o dia em que estes jovens já sejam os adultos. Pronto. Neste mesmo estudo, nós vimos que a parte mais associativista, ou seja, a parte dos partidos e a parte dos sindicatos, aí sim tem um pendor muito baixo na vida dos jovens. Nestes 17,5% dos jovens apenas eram partidários e 2,4% eram de sindicatos. Destes 2,4% eram claramente jovens, mas mais em idade de vida adulta e com mais estabilidade financeira do que os outros. Por isso, isto para mim mostra-me claramente que os jovens sim são interessados pela política, não são interessados pela vida partidária. A vida partidária, como disse, está cada vez mais afastada dos jovens. Acho que há um grande entrave dos jovens aos partidos que são as Jotas. São as Jotas, e eu estou a falar em bem do meu partido e do LIVRE e também do Bloco, mas as Jotas são uma máquina de fazer políticos convencionais. Criam vícios, são uma escola de quadros, desculpa. Claro que também ajudam a formar políticos, mas não criam automaticamente uma mesa dos pequeninos. Isto é a minha visão. E na Iniciativa Liberal é exatamente o contrário, ou seja, eu faço parte da coordenação da segunda maior conselhia, chamamos assim, do país. É um núcleo do Porto. Estou com o pelouro jovem, assim como estou com o pelouro da comunicação e de política. Nós não diferenciamos. E acho que isto é uma boa maneira de começar a integrar os jovens e de começar a pôr os jovens nos poderes de decisão. Sentar-se à mesa dos adultos, como assim deve ser, porque a nossa opinião conta tanto como a dos restantes. Será um pouco por aí. Acho muito que as juventudes partidárias são um grande entrave à participação dos jovens na vida partidária. Não posso deixar de não ir ao teu encontro, uma vez que também és o único aqui pertencente a uma juventude partidária. O que é que podes dizer sobre esta opinião? Bem, obviamente que tenho algumas coisas, algumas considerações a tecer, principalmente a esta questão da máquina de fazer políticos convencionais. Eu acho que é positivo a questão da existência da Jota e esta questão da máquina de fazer políticos convencionais. É positivo no sentido em que a experiência que se vai adquirindo, a experiência que se vai tendo no contacto, quer com os quadros do partido, quer nos eventos, como falaste muito bem, na Escola de Quadros, que é o nosso evento ex-libris, a nossa autêntica imagem de marca, são momentos que nos levam a ter contacto com a realidade daquilo que é a vida política. Se efetivamente, obviamente que o eleitorado assim nos permitir termos essa representação, seja em cargos autárquicos, seja em cargos na Assembleia da República, nós vamos tendo esse contacto regular, quer com pessoas que já passaram por essa experiência, quer gradualmente fazendo nós esse primeiro contacto com as estruturas. Eu não sinto de todo que nós estejamos na mesa dos pequeninos. Não sinto isso pelo simples motivo que um jovem político, ou um jovem que começa a fazer política, estando numa Jota ou não, acaba sempre demonstrando o trabalho
que também o fará não existindo uma juventude partidária, demonstrando o seu valor e também acabando, de certa forma, por se destacar dos demais, como é óbvio, que os lugares não são infinitos, portanto esse trabalho tem que ser feito. Acaba por sempre haver esse reconhecimento por parte da mesa dos grandes de nos convocar a sentar com eles. Por exemplo, no meu caso, sou Presidente da Comissão Política Distrital da Juventude Popular, mas também faço parte dos órgãos distritais do CDS. Tenho tido sempre o cuidado de contribuir sempre que possível, quer com o trabalho que fazemos enquanto instituição Juventude Popular, quer na minha participação enquanto dirigente distrital do CDS, e, portanto, não sinto de todo esse afastamento. Obviamente que seria sempre muito mais benéfico ver mais caras mais jovens neste tipo de órgãos. Mas também, obviamente, que é perfeitamente normal numa juventude partidária haver mais jovens, porque somos só jovens, do que propriamente num universo que compreende não dos 14 aos 30 anos, mas sim que vai desses mesmos 14 até aos 70, 80, 90. E é sempre positivo haver esta troca intergeracional e, sem dúvida, que as Jotas acabam por ser esse patamar de crescimento, essa escola de formação. Não lhe chamaria para políticos convencionais, mas numa espécie de preparação para a vida política dos graúdos, chamemos-lhe assim. Muito bem. Vou aqui ao Helder falar um bocadinho do papel que os jovens terão, o interesse que eles têm na política. O LIVRE também é um partido de causas, acho que não estou a dizer nada de errado, digo eu, na parte climática também. Isso liga mais o partido aos jovens, os jovens procuram mais partidos, ou como estavas a dizer há pouco, é um bocadinho, os jovens interessam-se, mas são antipartidários. Muitas questões para poder abordar. Permite-me discordar ao dizer que eu não creio que o LIVRE seja um partido de causas, e acho que aqui concordamos mais ou menos nesta questão de que os jovens interessam-se mesmo por política, mas não se interessam tanto por política partidária, pelo menos é o feeling que eu estou a extrair daqui e com o qual eu concordo inteiramente. Eu não concordo com essa questão do LIVRE ser um partido de causas, justamente porque eu creio que o LIVRE tem uma visão holística sobre a sociedade, portanto, consegue ter uma visão integral da sociedade. Naturalmente, tem alguns pontos particulares nos quais se foca mais, e a questão da crise climática e ambiental é um deles, sem dúvida, e que efetivamente está mais ligada aos jovens porque estão, de certa forma, mais, eu não quero utilizar o termo despertos, mas estão mais atentos para esse problema. Outra questão é que não creio que os jovens também estejam... Ouve-se muito também que os jovens estão afastados da política estruturada e são feitas de forma dispersa. Eu não creio nisso também. Basta ver que existem imensas associações, e temos aqui um excelente exemplo disso mesmo, mas existem muitas outras, por causa da habitação hoje, que tem muitos jovens e, portanto, é uma associação efetivamente consagrada e está de uma forma estruturada. Portanto, eu não creio também que seja esse o problema. Eu creio que o problema efetivamente é a questão partidária. Qual é o problema dos jovens estarem ligados a estas associações, que, mesmo estando estruturadas, são efetivamente associações de causas? É que têm uma visão, a maioria delas, e esta é uma opinião pessoal, têm uma visão um pouco unidimensional das questões. Não é o caso das associações que estamos aqui a falar e de outras, como é óbvio, mas algumas associações, de certa forma, olham para os problemas de forma, lá está, unidimensional, sem a sua ligação interactuante com os outros sistemas. O colega aqui falou da economia e, por exemplo, alguém fala de economia sem falar, por exemplo, da questão ambiental, falar da questão da habitação, falar da questão da desigualdade. Portanto, não ter uma visão integral da sociedade parece-me pernicioso e parece-me que muitos jovens são cooptados por algumas instituições, algumas associações, nessa forma. Agora, aqui a questão talvez mais interessante é porque é que os jovens se afastam da vida política partidária, ou mais tradicional, digamos assim, porque o nosso sistema político ainda hoje se faz, não digo integralmente, mas de forma muito, muito substancial, via partidos.
E, ao que parece, os jovens estão mais afastados dos partidos. Portanto, temos aqui um problema para os próximos anos a resolver, porque não podemos marginalizar toda uma classe que no futuro vai ser a mais preponderante, sem ter uma voz diretamente ligada à superestrutura. Porquê é que os jovens se afastam dos partidos? Bom, eu creio que o caso que estivemos aqui a falar inicialmente é, obviamente, um deles. Portanto, esta questão de que, eu não gosto de utilizar o termo, mas, e eu creio que os colegas aqui também não, mas de que os políticos são corruptos, que existe uma nebulosidade nos processos internos e tudo mais, isso tudo afasta os jovens do, entre aspas, lamaçal que por vezes existe na vida partidária. Contudo, eu creio que também existe, e este é um ponto que também é uma opinião pessoal minha, existe uma certa alienação por parte da superestrutura para que os jovens estejam, lá está, vincados a causas individuais, mas que não possam ter uma visão integral da sociedade. Portanto, existe aqui uma certa tentativa de manutenção do status quo, porque beneficia efetivamente quem controla o próprio status quo. Não quero estar aqui a entrar, obviamente, em teorias da conspiração nem nada disso, mas existe-me claramente, e há vários filósofos e autores que descrevem isso mesmo, que existe uma clara atomização dos indivíduos, ou seja, em vez de estarmos cada vez mais imbuídos numa sociedade, como estamos, cada vez mais estamos cada um de nós encaixotado na sua caixa, no seu sistema, sem conseguir falar com os demais. E quando digo os demais, não refiro só às pessoas, falo a todo o ecossistema e a toda a estrutura. Portanto, e além disso, eu creio que, e este é outro ponto, é que a vida partidária, por vezes, é um pouco mais, e isto creio que é mais crítico nos partidos mais tradicionais, porque também já estão implementados, portanto, têm outras viscosidades que partidos mais novos não têm, que é natural, mas parece-me que a vida partidária, por vezes, é um pouco mais viscosa e um pouco menos eficaz, ou parece menos eficaz, do que efetivamente as causas, as associações que vemos que são esparsas. Contudo, isso tem o revés de que depois existe uma certa demarcação de ideologia que eu creio que é essencial para concretizar projetos políticos integrados. Muito obrigada, Hélder. Mariana, tendo a tua experiência nos 230 e depois agora neste subprojeto de democracia nas escolas, há interesse dos jovens na política, na democracia? Claro que sim. Acho que no início, quando eu integrei o projeto, eu quis me associar à associação mesmo pelo facto de achar que nós tínhamos uma geração adormecida e que realmente que os jovens não queriam saber, não se interessavam pelo futuro de Portugal, porque toda a gente com quem eu falava, trocava ideias, me dizia que queria emigrar, que queria sair do país, que o país estava a afundar. E realmente eu sempre tive aquela ideia de que realmente, ok, estamos com imensos problemas, mas quais são as soluções e se faz sentido nós todos, abandonarmos o barco. E à medida que eu comecei a fazer as sessões na democracia nas escolas, e assim, o que eu fui notando é que realmente eu não acho que haja desinteresse por parte dos jovens. Eu acho que cada vez mais, também com o nosso acesso agora à internet, às redes sociais, nós sabemos tudo o que está a passar no mundo inteiro ao segundo. Ou seja, nós temos uma visão do mundo super atual, e então eu acho que é impossível um jovem que passa a vida nas redes sociais, na internet, com acesso ao conhecimento de todas as crises e todos os conflitos que infelizmente se têm vindo a crescer, impossível não se interessar pelo estado atual, tanto do nosso país como da globalidade do mundo em geral. Portanto, não acredito que os jovens não queiram saber. Pelo que eu tenho visto pelas escolas com quem eu tenho contactado, os jovens realmente concordam com os meus colegas quando dizem que os jovens estão bastante afastados das vidas partidárias, ou seja, em relação a partidos, mas que se interessam muito pelas causas e pelas ideias. Realmente é um facto. Também noto que há um maior crescimento do interesse dos jovens na parte dos partidos novos que estão a criar. Acho que, por exemplo, falando por mim, eu nunca me quis vincular em um partido porque eu pensava, ok, sou jovem, eu vou sempre mudar de opinião, eu não quero vincular uma ideia. Claro que o partido também vai crescendo e vai se desenvolvendo, mas nunca tive essa predisposição a assumir esse compromisso. E, portanto, acredito que muitos jovens têm esse interesse, mas não se querem vincular ideias, ideologias, e, portanto, percebo esta onda agora de se juntarem mais aos partidos novos, porque realmente têm ideias que os jovens, se
calhar acham, se interessam mais e concordam mais, e portanto percebo porque é que há tantos jovens na Iniciativa Liberal, no LIVRE, que são partidos mais novos, que têm ideias mais jovens, mas claramente os jovens estão interessados e estão acordados, que era uma coisa que eu achava que não era real, e com o contacto com as escolas e com a juventude me fez perceber o contrário ainda bem. Que é a questão do voto antes dos 18 anos, ou seja, a partir dos 16. Ou seja, não é para eles irem votar com 16 anos, que vão votar no CDS, que quando tiverem 20 não possam votar na IEL ou no LIVRE. Quando os jovens têm 18 anos, têm competências e têm a informação e o interesse mínimo necessário, porque estamos a falar da escolha dos governantes do nosso país. Porque é que alguém pode, aos 16 anos, começar a trabalhar, contribuir financeiramente para a sociedade, preencher o modelo de IRS, vamos supor que essa pessoa até pode estar, não é que pode estar incluído no agregado familiar e tem que contribuir para o preenchimento do IRS. Portanto, porque é que alguém haverá de pagar impostos, e eu não gosto de utilizar só esta perspectiva, mas parece-me que é um exemplo mais simples de entender, e não poderá ter uma palavra a ditar sobre se acha que deve pagar mais ou menos impostos. Não é necessário, não é primordial para incentivar os jovens a participar na política.